vamos lá, Fabi, vamos fazer mais esse bate-bola aqui, Fabi, porque eu também quero chamar atenção aqui para os nomes, Fabi. Eu tô com uma listinha aqui. Então, vamos lá. A gente primeiro tem o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, Fabi. Sóstenes que pediu desculpas ao Hugo Mota, disse que tinha se excedido, que passou demais da conta. A direita brasileira, quando está acertando, volta no meio do caminho e começa a pedir desculpas. Uma coisa impressionante. O Zuco também está nessa lista. Carlos Jordi, deputado bastante articulado também do Rio de Janeiro. A gente tem o próprio Nicolas, que é um nome bastante articulado dentro da comunicação. A Júlia Zanata, e chama atenção ainda, Felipe, para outro aspecto. Alguns desses nomes vão tentar o Senado na eleição do ano que vem. Vão tentar o Senado se deixarem, né? Você disse muito bem aí, o problema é muito mais complicado do que somente esse, de que temos aí uma comissão de ética a ser enfrentada. Não, a tentativa de criminalizar é o tempo inteiro. Então, todos, acho que sem exceção aí, todos têm processos na justiça de verdade. Isso é um uso da justiça proposital, é o tal do lawfare que a gente fala, né, que é a utilização dos meios de ação para poder minimizar ou calar ou até caçar mesmo parlamentares ou desestimular, né, falar, você aqui está nos atrapalhando, então, né, nós vamos enchê-lo de processo, o assédio judicial, para que você não queira aí ser senador ou mesmo, né, tente se reeleger ou tente deixar aí, né, um legado para outras pessoas que pensem em entrar para a política porque isso é necessário. Então, 14 deputados, gente, é muita gente, né? Por um ato normalíssimo. Isso é a coisa mais corriqueira em qualquer parlamentar sadio no mundo. Obstrução. E eu concordo contigo, Geise, essa questão de sair pedindo desculpa, porque é o mesmo comportamento que eu critico muito quando você tem ordens ilegais da Polícia Federal e você vê parlamentares ou pessoas comuns dizendo assim, os agentes da polícia me trataram até bem, eles até disseram para mim que eles sentiam muito, que eles estão cumprindo ordens. E aí você vê esse tipo de comportamento agradecendo também os agentes, os policiais, ou se não, na questão de audiência de custódia, aquelas audiências esquisitas, o juiz foi tão simpático, me explicou. Não, gente, pare com essa bobagem. Não é nada de simpático. Os agentes da Polícia Federal estão errados e também Hugo Mota e demais estão equivocados. Não pode pedir desculpa para quem está errando. Uma vez que você pede desculpa, já era, né? Isso não é manifestamente algo assim nobre, né? Isso não vai apaziguar os ânimos, porque nos bastidores eles querem fazer o pior. Vamos lembrar aqui que a esquerda tem discursos gravados pregando paredão. Tivemos recentemente, né, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil dizendo de bala na nuca. Então, é este pensamento, gente. Com gente assim, não negocia, não pede desculpa, a briga é intensa. E quando vencer, se vencer, tem que ter a nobreza de olhar e falar, fizemos o certo e não nos desculpamos. A desculpa vai vir com o tempo, né? E o perdão pertence a Deus nesse sentido. Então, esse tipo de comportamento da nossa política e das pessoas quando sofrem esse tipo, né, de perseguição, eu realmente fico preocupada e é imperioso que não se peça desculpa, que não ceda, porque estamos em dias aí de definições que eu vou sempre repetir, ou para um país extremamente livre, ou para um país à margem da ditadura e ditaduras como Venezuela, Colômbia, etc., que tem se consolidado cada dia mais. Josi, queremos ouvir a sua voz, porque senão você vai pedir música, terceira vez. Vamos lá, Josi, boa tarde. Tá funcionando? Alô? Agora, Josi, queremos te ouvir. Não fiz nada, pedi para fazer o teste, enfim. Agora sim, boa tarde, Geise, Fabi, boa tarde a todos que nos acompanham. Querendo também dizer, né, que toda vez que a gente começa uma segunda-feira aqui cheia de pautas e de tédio, a gente não morre. Bem, sobre essa questão aí da obstrução, dessa perseguição, só complementando de forma breve, né, que vocês precisam perceber como que eles arquitetam esse cenário, né? Eles são muito bons em arquitetar um cenário de que sempre a oposição é violenta, de que sempre a oposição atrapalha, sempre a oposição antidemocrática. A gente chega numa situação onde você não pode se opor a nada, que você
né? Antes era só fascista, agora você é anti-soberania, contra o Brasil e tudo mais, e antidemocrático, principalmente. Você dá uma opinião, uma palavra, um não, você discorda uma única vez e você já é taxado de antidemocrático, né? E só reforçar o ponto que já foi aí muito bem lembrado na reportagem sobre quando o PT obstruiu também a Câmara, né, pelos líderes ali, como bem colocado, Lindbergh com a Gleisi Hoffmann, por uma pauta totalmente oposta à pauta que os parlamentares estão pedindo agora. Os parlamentares estão pedindo uma votação em relação à anistia, em relação aos mais de 5 mil perseguidos, se a gente for somar, não só apenas os presos, né? A gente está vendo ali preso sendo morrendo na prisão, tendo problemas de saúde, senhoras idosas levando soco no olho. Essa é a pauta dos parlamentares. Agora, a pauta antigamente do PT, quando eles obstruíram, era o quê? Lula livre. Então, quem que está tendo um posicionamento mais político e não em prol do povo? É a oposição atual ou foi na época ali a turminha do PT? Então, assim, a gente está tendo que lutar contra a criação de um cenário que não existe. A gente não consegue nem direcionar toda a energia para lutar contra as maldades em si, mas a gente gasta mais energia tentando aí provar que a gente está cada dia desmantelando uma realidade criada por eles que simplesmente não existe. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.